numa noite de quinta-feira 3 semanas antes do Natal. Após o final de uma reunião, meu chefe solicitou-me que permanecesse na sala depois que todos fossem embora. Então ouvi-lhe dizer: "Desculpe, mas infelizmente sua atribuição de trabalho encerra-se hoje. Estamos reduzindo o quadro de funcionários da empresa e todos os gastos." Um frio percorreu-me por todo o corpo, afinal, precisava manter minha casa e minha filha Sara de 10 anos, que morava comigo. Eu não era apenas um pai solteiro, eu dependia integralmente deste trabalho para prover todas as nossas despesas. Um dia antes de receber a notícia de meu chefe, havia combinado com Sara que iríamos no sábado à loja para comprar os presentes e enfeites para o Natal. E no sábado, após irmos às compras, enquanto procurávamos nossa árvore de Natal, esforcei-me para não parecer chateado enquanto olhávamos os preços. Sara então me perguntou se estava tudo bem. Sem graça e com um sorriso raso passei a mão em sua cabeça e lhe disse que sim. Ela então insistiu dizendo que eu parecia preocupado. Lhe falei que havia recebido mais notícias ontem. Meu chefe me comunicou que havia sido demitido. Sara olhou-me e disse: "Papai, não fique triste. Eu ainda tenho as economias no cofrinho que a vovó me deu, ele é seu agora." Sorri e fiquei emocionado com Sara. Ela era uma garotinha meiga e muito bondosa, havia aprendido cada detalhe de todas as boas atitudes que tinha lhe ensinado ao longo de todos estes anos. Na manhã seguinte lhe deixei na escola, e voltei para casa para arrumar a garagem, já que em muito breve teríamos que deixar aquela casa, e instalar-nos em um apartamento bem menor, que coubesse em meu orçamento pelos próximos meses, até que encontrasse um novo emprego. Tive a ideia de realizar uma venda de garagem, para conseguir desfazer-me de muitas coisas que não conseguiria levar comigo para o novo endereço. Porém precisava dividir-me entre o tempo que levava em busca de um novo emprego, os cuidados com Sara, e a organização da minha casa. Na semana seguinte, candidatei-me em empregos à medida que minha conta bancária diminuía. Eu sentia como se o mundo estivesse desabando sobre mim. Em uma tarde de fim de semana, deixei Sara, em um rico condomínio fechado de sua amiguinha para uma festa de aniversário. Observei enquanto ela entrava, cercada por todas as coisas boas que não podíamos pagar. Acabei voltando para casa como um derrotado. Sentia muito por aquela situação, e também por meu trabalho, já que sempre procurava dar meu melhor, e agora estava preocupado sem saber como seriam os próximos meses dali para frente. Voltei à garagem, dentro de algumas caixas encontrei alguns itens, que julgava ter algum valor razoável para a venda. Então lembrei-me de algumas caixas que ficavam no alto, ao fundo da garagem, e que foram deixadas pela família de um senhor, um antigo morador. Antes de mudar-me para lá, a corretora de imóveis que alugou minha casa, explicou-me que a família não quis resgatar as caixas, e deixou a critério do novo inquilino, ficar com os objetos, ou retirar e colocá-los no lixo. Fui até o fundo da garagem e comecei a retirar as caixas empilhadas uma a uma. Abri a primeira. Dentro dela, alguns artigos de porcelana como xícaras e pratos, muitos quebrados sem absolutamente nenhuma serventia. Na segunda caixa havia papel e muitas cartas escritas. Comecei a ler e acabei por entretendo-me nas histórias contadas por elas. Foi quando achei uma coleção de selos, meus olhos brilharam, então disse: "Está aqui, isso deve bastar para conseguir um bom dinheiro para que possa me manter pelos próximos meses." Peguei todos eles, e levei-os a uma loja de antiguidades onde sabia que comprariam com certeza. Senhor Alfredo, um senhor de idade que atendia no local, os retirou da caixa e os avaliou um a um, então me disse: "O melhor que posso oferecer são $200. Não são muito procurados por colecionadores e muitos estão danificados." Aceitei, oferecendo mais alguns objetos disponíveis que havia separado para vender-lhe. Saí dali $280 mais rico. Nada mal. Passei no colégio e busquei Sara,
que lembrou-me que a mensalidade de sua escola estava quase vencendo, eu teria poucos dias para quitar a dívida. Pensei e não tinha ideia de como faria para pagar. Naquela noite mal pude dormir. Fazia uma semana que procurava emprego sem sucesso. No outro dia, lembrando das peças que havia vendido no antiquário, resolvi ir novamente até a garagem para tentar encontrar mais alguma coisa, na esperança de conseguir arrecadar o dinheiro para pagar o colégio de minha filha. Pensei no outro dia em abrir a garagem e vender o restante. Mas dei-me conta de que talvez vendendo as peças ao Sr. Alfredo, tivesse um retorno melhor. Novamente, abri as caixas do fundo da garagem. De repente a campainha tocou. Fui até a porta atender. Era o correio, que deixava-me um envelope. Dentro deles haviam as passagens que tinha comprado para viajar com Sara, em seu aniversário no mês seguinte. Mais um banho de água fria, tudo tornava-se difícil após minha demissão. Não conseguiria bancar as despesas de uma viagem a essa altura. Então pensei no que fazer com elas. Liguei para a agência solicitando reembolso ou remarcação para dali a 6 meses, na época das férias de Sara. Acreditando que até lá as coisas já estariam diferentes. No momento o que me preocupava era a mensalidade do colégio de Sara. Voltei desanimado à garagem para seguir vasculhando as caixas. Não havia esperanças de achar algo que pudesse me render um valor um pouco melhor, que fizesse livrar-me daquela tensão que passava naquele momento. Então encontrei um pequeno baú de madeira entalhado dentro da última caixa da pilha. Olhei-o com curiosidade. Parecia bastante antigo, ele estava fechado com um pequeno cadeado. Vasculhei o fundo da caixa onde estava para tentar encontrar a chave para abri-lo, mas não havia nada. Olhei nas outras caixas e na última delas, encontrei a chave que abria o cadeado da caixinha. Fiquei impressionado com um anel muito bonito, com uma grande pedra cristalina, e bastante brilhante. Dentro dele havia uma data. Parecia um anel de noivado. Levei-o a uma casa de penhores para que a avaliassem. E quase caí para trás quando falaram-me que tratava-se de uma joia rara. Era um anel de ouro, com uma grande pedra de diamante, estava avaliado em 10 milhões de dólares. Meus problemas financeiros acabaram ali naquele momento. Vendi o anel para que fosse leiloado, e esta incrível bagatela acabou tirando-me daquela situação ruim para sempre. Apliquei o dinheiro e consigo manter-me dele, dando uma vida incrível à minha filha. Se você gostou da história, peço que não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Até o próximo vídeo.